Paz do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Espero que se não tiver, que Deus te abençoe nesse exato momento. Amém, irmãos? Irmãos, sexta-feira um amigo meu teve um sonho e durante a noite ele teve um sonho à tarde para ir trabalhar, e a gente trabalha à noite, e aí ele me contou aí durante a madrugada esse sonho, e eu realmente, na hora eu expus para ele o que eu achava, né? O que era esse sonho dele, provavelmente uma revelação e da parte de Deus, mas eu fiquei muito, tocado com aquilo ali, porque embora eu tivesse falado para ele que poderia ser algo, era completamente diferente do que eu pensava. Embora eu já tivesse lido, né, as escrituras, mas algo me chamava a atenção para outra coisa. Mas enfim, eu explico isso depois. Eu queria contar, irmãos, esse sonho que esse irmão teve aí. Aliás, ele não é um irmão, né? Ele não é convertido, né? Mas aí eu vou explicar isso aí depois. E eu vou falar aqui, eu pedi para ele escrever aqui, né? Falou para mim, aí eu disse, cara, escreve aí como é que foi isso direitinho, né? O máximo de detalhe possível, que eu queria ver depois isso aí com calma. E aí, irmãos, ele escreveu para mim, eu botei aqui numa folhinha aqui, eu queria ler para vocês, para a gente entender direitinho como é que é essa história, né? Se realmente foi uma revelação de Deus, da parte de Deus ou não. Eu queria que você ficasse até o final, porque a gente vai fazer um resumo sobre isso aí, e também eu vou falar o que eu realmente acho sobre isso aí, né? Então vamos lá, eu vou começar aqui no sonho dele, né? Como ele contou o sonho dele para mim. No sonho, a gente estava em uma espécie de nave. Imagino ser uma nave porque estávamos saindo do planeta. Era alguma nave grande e comprida, como um trem, pois dentro era como um grande vagão. Eu não vi por fora, mas é como eu imagino, uma nave grande e comprida. Tinha bastante pessoas, mas perto de mim estava eu, né? E sua família, a minha família. E eu, né? Ele com os pais dele, né? E eu e meus pais e minha esposa. O restante das pessoas na nave eu não conhecia e nem lembro o rosto de ninguém, mas sei que eram muitas pessoas. Todos estavam em pé, mas estávamos bem, ninguém reclamava, estávamos confortáveis, mesmo estando em pé. Não sei o motivo da viagem, se era algum problema no planeta ou se a viagem era por escolha nossa. Mas lembro que eu pensei na tecnologia avançada, pois sabia que era uma viagem longa, porém não seria demorada. Chegando lá, tive uma visão do alto do local. Era como um enorme conjunto habitacional, imenso. Era casas a perder de vista. As casas eram todas iguais. E o local era extremamente iluminado. Até dentro das casas era muito bem iluminado. Era como estar sobre um sol forte, mas sem o desconforto do brilho e do calor. As casas muito bem confortáveis e próximas uma das outras. A gente olhava primeiro a minha casa dele, né? Eu, você e sua esposa você e sua esposa. Meus pais estavam perto, minha mulher também. Lembro que eu pensei, aqui dá para ficar pelo resto da vida, porque é tudo muito bom, muito agradável, porque estamos se sentindo felizes. Depois perguntei, onde ficaria a sua casa? A minha casa, né? Ele perguntou. E você me mostra que é próximo da minha. E você fala, os meus filhos vão ficar aqui, apontando para uma casa na frente da sua, né? Eu apontei para uma casa na frente da minha.
onde seus 2 filhos já estavam de pé na frente da casa, eles já grandes, por volta dos 20 anos. Aí acordei. Irmãos, é interessante isso aqui. Ele não é cristão, ele teve esse sonho aqui. Do nada, eu perguntei ele se ele tinha assistido alguma coisa, algum filme, né? Tivesse lido alguma coisa que levasse ele a ter, né, um tipo de sonho desse aqui. E ele disse que não, estava tranquilo, foi dormir para ir trabalhar, né? Aí durante a tarde ele teve esse sonho. Aí você pode estar pensando assim, pô, mas ele sonhou com nave, com não sei o que. Irmãos, isso aqui, ele nem sabe direito o que é que ele é o que ele imaginava, porque como ele sabia que estava saindo do planeta, mas ele não tinha visto nada do lado de fora, né? Ele imaginou assim, cumprida como um trem, não que fosse um trem, mas ele fala pelo vagão que era grande, né? E tinha muitas pessoas e todas em pé. Interessante que mesmo que tivesse lotado o local, né? Ninguém estava reclamando, ninguém estava achando ruim, murmurando nada, todo mundo estava confortável, mesmo em pé, todo mundo estava confortável, se sentia bem, né? Irmãos, aí eu quero cifrar aqui alguns detalhes, né? Ele fala que o local era imenso, ele olhou de cima, ele teve uma visão de cima e o local era imenso, como se fosse um grande conjunto habitacional, e era casas a perder de vista. Isso ele estava olhando de cima, casas a perder de vista. E aí, irmãos, a gente vê também outro fato aqui interessante. Era tudo muito... Aliás, ele usou até o nome extremamente iluminado. Era um local realmente onde não tinha nem sombra, irmão. Era extremamente iluminado. Até dentro das casas era muito bem iluminado. Outro fato interessante é que todo mundo se sentia bem, todo mundo se sentia agradável. Ele até fala aqui, relata, que ele disse, deixa eu ver onde é que está aqui, que ele diz, aqui dá para me viver para o resto da vida, porque está muito bom, está muito agradável, todos estão se sentindo felizes. Então era um local que realmente ele se sentia bem, embora tivesse uma luz muito forte, extremamente forte, né? Um local muito iluminado, mas era como se fosse um sol, porém um sol muito forte, porém não queimava, não doía na pessoa, não era desconfortante ao olhar, não era desconfortante com brilho, com calor, era uma coisa somente clara, iluminada, né? E todo mundo se sentia bem e feliz. E era um local onde todo mundo tinha ido para lá e todo mundo estava se ocupando. Aí, irmãos, eu queria ler para você aqui no livro, né, de Apocalipse, no versículo 21. Eu queria ler o versículo 21 para você, para a gente ter uma ideia de como é que poderia ser isso aqui. Se isso aqui realmente condiz com isso aqui, você tem todo o direito de discordar ou não, mas vamos ver se tem alguma coisa a ver, vamos estudar isso aí, você estuda em casa também. Eu queria aqui, a minha tradução é a NVI, a sua pode estar um pouco diferente, vamos lá. A Nova Jerusalém, Apocalipse 21, vamos lá, irmãos. Então vi novos céus e novas terras, pois o primeiro céu e a primeira terra tinha passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva e adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz vindo do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima.
Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: Estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: Escreva isso, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: Está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta será a segunda morte. Um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias das últimas 7 pragas aproximou-se e me disse: Venha, eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Ele me levou no espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus. Ela resplandecia com a glória de Deus, e o seu brilho era como uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal. Tinha um grande e alto muro com 12 portas e 12 anjos junto às portas. Nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Havia 3 portas ao oriente, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao ocidente. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e nele estavam o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Olha aí. O anjo que falava comigo tinha como medida uma vara feita de ouro para medir a cidade, suas portas e seus muros. A cidade era quadrangular e de comprimento e larguras iguais. Ele mediu a cidade com a vara, tinha 2.200 quilômetros de comprimento, a largura e a altura eram iguais ao comprimento. Ele mediu o muro e deu 65 metros de altura, segundo a medida humana que o anjo estava usando. O muro era feito de jaspe e a cidade era de ouro puro, semelhante ao vidro puro. Os fundamentos dos muros da cidade eram ornamentados com toda sorte de pedras preciosas. O primeiro fundamento era ornamentado com jaspe, o segundo com zafiro, o terceiro com calcedônio, o quarto com, enfim, vamos para adiante. As 12 portas eram 12 pérolas, cada porta feita de uma única pérola. A rua principal da cidade era de ouro puro, como um vidro transparente. Não havia templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisava de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina. Olha aí, irmãos. E o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão em sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá mais noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Nela jamais entrarão algo impuro, nem ninguém que a pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aquele cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro, irmãos. Olha aí, irmãos. Aí eu queria ver aqui no 22, só o capítulo 5. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e ele reinará para todo o sempre, irmãos. Olha aí, irmãos.
é muita coisa interessante aqui, irmãos. Muita coisa interessante. Eu queria dizer aqui algumas coisas interessantes. Ele fala aqui sobre um local imenso, né? Um conjunto habitacional imenso. E aqui, irmãos, a gente vê que a cidade, ela mede 2.200 quilômetros. Isso, irmãos, daria mais ou menos daqui do Ceará, capital do Ceará, aqui de Fortaleza, né? Capital do Ceará, até Vitória, capital do Espírito Santo, irmãos. Daria 2.200 km de distância. Isso é mais ou menos, irmão, como daqui para um pouquinho mais, a metade do Brasil. Aqui do Ceará até a metade do Brasil. Mais ou menos assim, para você ter uma noção de distância. E isso vai ser um quadrado, é quadrangular. Vai ser 2.200 km assim, 2.000 assim, 2.000 assim, 2.000 assim. Irmãos, é muito grande. Então ele olhou de cima, ele viu casas a perder, de vista. E aí ele descendo para casa, ele descendo lá para a casa dele, ele disse que era extremamente iluminado. Era um local muito iluminado. Muito iluminado, até dentro da casa iluminado, mas não era uma coisa assim que doía, não dói, não é um brilho do sol. Não é um brilho do sol que queima a gente. Quem fica no sol sabe, principalmente nós aqui do Nordeste, né? Quem fica no sol, o sol queima a gente, arde a pele, né? Então ele era um brilho intenso que clareava tudo. Até dentro da casa ela era claro, mas não era um brilho que deixava a pessoa desconfortável, não machucava, não queimava, enfim, era apenas uma iluminação intensa. E outra coisa, todo mundo se sentia bem, todo mundo estava feliz, tranquilo, não tinha confusão, desunião, não tinha ninguém, essa casa é minha, essa casa... Todo mundo se sentia bem, todo mundo estava unido, todo mundo estava feliz. Isso é maravilhoso. Uma coisa que me chamou bastante atenção não foi o fato de eu estar no sonho dele. Eu acho que eu estava no sonho dele porque ele sabe que eu sou um cristão e a gente conversa muito e talvez uma coisa bateu com outra, casou com outra. Talvez por isso eu estava no sonho. Mas uma coisa que me chamou bastante atenção aqui, para mim, por conta que ele diz que os meus filhos estavam lá e eles já eram grandes, na casa de 20 anos ali, né? E não está escrito, irmãos, aqui, mas assim, pelo contexto assim que a gente vê, é como se quando o seu corpo for glorificado, todo mundo vai ser, de certa forma, adulto. Não vai ter o pequenininho, o grande, ou o novinho, o velhão. Acho que todo mundo vai estar assim, mais ou menos padrão, do mesmo tipo de... Como é que eu posso dizer? Como se fosse o mesmo, já adulto. Já vamos ser adulto. Talvez até tenha velho, não sei, ou não. Mas eu penso assim, porque... Se você for parar para pensar, assim, no livro de Gênesis, a criação do ser humano, Deus já criou o homem e criou a mulher. Ele não criou uma criança e foi desenvolvendo a criança. Ele criou já um adulto. Talvez, uma vez Jesus falando, disse que não haverá casamentos, não haverá, né? Se não vai ter casamento, provavelmente não vai ter filhos. Né? Todo mundo já vai ser grande, a gente vai ser como anjos, de certa forma. Então, assim, dá a entender que por isso meus filhos estariam grandes. Entendeu? E embora ele falasse, estava sua esposa, estava minha esposa, não quer dizer que a gente fosse um casal lá. Porque, como Jesus falou, não terá casamento lá. Né? Não terá casamento, ninguém se dará casamento. Então, assim, é uma coisa... meio seca o que ele falou, né? Assim, mas é uma visão que dá para entender isso aí. Agora, assim, então se é da parte de Deus, por que Deus mostrou desse jeito para ele?
Porque talvez ele não fosse compreender, irmão, se fosse numa parte bastante espiritual, baseado nas Escrituras. Talvez ele não fosse entender. Por isso Deus colocou como uma ideia de nave, como uma ideia de habitação. As casas eram todas iguais, para não ter, né, aquele, sua casa é melhor do que a minha, não, né, não vai ter isso. Então, todos iguais. Mas o fato de todo mundo estar bem, todo mundo estar feliz, até na viagem, ainda tem outra coisa. Essa viagem pode ser até, irmãos, como se fosse representando o arrebatamento. Por que não? Veja que ele disse que eles estavam saindo da Terra. Faz aí a interpretação. Eles estavam saindo da Terra, do planeta Terra. E ele sabia que era uma viagem longa, mas não era demorada. Então ele estava pensando que é na tecnologia avançada que a nave, ele com os olhos carnais, né, com os pensamentos carnais, ele estava pensando na tecnologia avançada embarcado ali, que estava levando eles no conforto, na tranquilidade, todo mundo em pé, mas ninguém estava caindo por lá, todo mundo estava em pé, tranquilo, sossegado, todo mundo indo, ó, saindo do planeta Terra, segundo ele, mas era uma viagem longa na visão dele, mas que não demorou nada, foi rápido. E logo ele estava vendo teve uma imagem de cima, pegando todo o esplendor de uma cidade, né? Todo o esplendor de uma cidade, ao qual ele chamou de conjunto habitacional. Só que ele disse que era perder as casas, era perder a vista de tão extenso que era. Se for mesmo 2.200 km de distância, é quase como daqui para São Paulo, irmão. Pronto, para você ter uma ideia. Aqui, você que mora no Nordeste, é quase como daqui para São Paulo. Quase, mas é quase mesmo. Daqui para São Paulo, então muito longe. Isso no metro quadrado. Não tinha como ele ver de uma ponta a outra. Era a perder de vista. O fato que todo mundo estava tranquilo. Jesus fala aqui, eu me perdi aqui onde é. Jesus fala que não terá mais maldade, não terá mais tristeza, né? Isso tudo já se foi. Então por isso todo mundo se sentia bem, todo mundo se sentia feliz. Isso aqui, irmãos, é uma interpretação que eu tive do sonho dele, levando para as Escrituras, porque as coisas batem. E fala que toda a iluminação é da glória de Deus e do Cordeiro, nosso Senhor Jesus. Aqui fala, que relata, aqui no versículo 5, não haverá mais noite, eles não precisarão mais de luz de candeias, nem de luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará. Toda iluminação é da luz da glória de Deus. O brilho resplandecente pega toda a extensão da cidade santa. A cidade já brilha, já vem brilhando, tem pedras preciosas, muros, portais com pedras preciosas, enfim, tem tudo, irmão, é um esplendor. Não haverá mais o templo, o próprio Deus e o nosso Senhor Jesus habitarão entre nós. Isso, meu irmão, é fantástico. Por isso que ele relata aqui, deixa eu ver bem direitinho como é que ele vai. Lembro que pensei, lembro que pensei, na hora ele pensou, ele estava raciocinando durante o sonho, né? Lembro que pensei, aqui dá para ficar pelo resto da vida, porque é tudo muito bom, muito agradável, porque estamos se sentindo felizes. Olha aí, irmãos. Olha aí, irmãos. É por isso que eu levei para esse lado da interpretação, porque Deus pode ter dado essa revelação a ele. Ele não é cristão, beleza, mas será que Deus não mostrou para ele? Eu sou uma pessoa, assim como muita gente deve orar também, eu também oro pela conversão dele. Então, quem sabe Deus não mostrou para ele, olha o que você pode ganhar. Olha o que você pode ganhar se você se voltar para mim. Ou Deus também pode ter falado, olha o que você vai perder se você não se voltar para mim. Então, irmãos, pode ser isso. Agora, mas Deus vai se revelar para quem não é cristão. Irmãos, aqui no livro Atos dos Apóstolos,
capítulo 2, versículo 17, diz: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Aí você, beleza, tudo bem. Mas Deus se revelou para ele, mostrando algo que já que ele não é de Deus. Irmãos, antes de eu me converter, eu tive uma visão de Jesus. Por que eu creio nisso? Porque também eu era do mundo. Eu tive uma revelação de Jesus antes de eu aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador. Antes de eu, dizer assim, Senhor, eu te quero, transforma-me. Eu tive uma revelação. Eu era uma pessoa, irmãos. Eu era uma pessoa como anticristão. Eu odiava crente, eu odiava igreja. Irmãos, eu odiava a igreja. Eu não acreditava na palavra do Senhor, não acreditava na Bíblia. Pastor, para mim, era a pior espécie de pessoa que tinha. Era desse jeito, irmãos. Mas veja que Deus me revelou, através de uma visão, uma igreja. Ele me deu discernimento da igreja. Onde eu tive essa visão, está no meu testemunho isso. Onde eu tive essa visão, irmãos, da igreja, eu não vou entrar em detalhes aqui. E logo em seguida, irmãos, eu senti, uma vontade de mudar de vida. Logo em seguida, Senhor, eu entendi, acordei chorando, eu entendi o recado de Deus. E quem tem um encontro com Deus, irmãos, muda. Não tem para onde correr. Eu entendi, era o que eu queria. Realmente eu estava sofrendo. Confesso que na época eu estava com depressão. E eu tive essa visão e eu não perdi tempo. Eu disse, Senhor, é o que eu quero. E logo em seguida entreguei minha vida a Cristo. No outro dia, irmãos, fui trabalhar. No outro dia, irmãos, num domingo, fui para a igreja. Olha, eu não gostava de igreja, eu não gostava dos crentes, não gostava de pastor, mas não cria na palavra de Deus. E fui, irmãos. E cheguei lá, entrei, na hora que o pastor fez a apelação para quem queria entregar sua vida a Cristo, irmãos, fui lá de novo. Eu já tinha entregue a minha vida a Cristo no banheiro da minha casa e fui lá de novo perante todos os irmãos ali presentes, irmãos, entreguei a minha vida novamente a Cristo. E hoje, irmãos, eu estou aqui falando para você. Hoje estou aqui falando para você que eu tenho muito orgulho de ser um cristão, tenho muito orgulho de ser um crente hoje em dia. Falo para você. Tenho muito orgulho de ser um crente hoje em dia. Amo estar dentro de uma igreja na casa do Senhor. Muitas vezes até visito outras, fora a minha. Quando a minha não tem culto, eu às vezes procuro outra igreja para mim ir. E eu adoro ouvir a pregação de irmãos, não só de pastor, mas de todo pregador. Óbvio, sempre com filtro na palavra de Deus. E em falar em palavra de Deus, irmãos, hoje em dia, desde a minha conversão, na verdade, eu passei, irmãos, a crer nisso aqui como manual da vida. Hoje eu prego para as pessoas que isso aqui é um filtro e um manual da vida. Não só isso, irmãos. Hoje eu prego a palavra de Deus. Aquela que eu dizia que não acreditava, hoje eu prego a palavra de Deus. Inclusive, esse vídeo aqui, ainda fiz um canal no YouTube para mim pregar a palavra de Deus, para ajudar os irmãos ali a... Esse canal é só, irmãos, para a gente somar experiências, somar o entendimento da palavra, para a gente sempre estar crescendo junto. Eu e você crescemos junto no Evangelho, e assim a gente pode fazer e passar as boas novas de Cristo para as pessoas. Então esse é o objetivo, irmãos. Outras pessoas também, baseado na Bíblia, vamos aqui que me veio na cabeça agora. Pedro não era ainda um convertido, não era um cristão, quando ele recebeu o milagre de Jesus. Então Jesus se revelou para Pedro naquela pescaria que Pedro passou a noite todinha, Simão passou a noite todinha pescando e não pescou nada. E aí quando foi de manhã, quando foi de manhã, Jesus estava pregando ali na praia, Pedro encostou com o barco, Jesus subiu no barco dele, começou a pregar para as pessoas, e aí logo em seguida disse, lança-te a tua rede.
E Pedro disse: Senhor, eu passei a noite todinha fazendo isso. Estou cansado, passei a noite todinha fazendo isso, não deu nada. Ele: lança a tua rede. E aí, mas já que o Senhor está falando, eu vou jogar. E aí fez aquele milagre ali dos peixes que, né? Pedro puxou ali a rede, e a rede veio já na beira da praia, e mesmo assim veio cheia de peixe. Isso é um milagre. E Pedro depois prostra nos pés de Jesus e diz: Senhor, afaste-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Não era convertido, mas recebeu de Deus. Deus se revelou a ele. Outra pessoa, Saulo de Tarso, um perseguidor de Cristo. Inclusive, eu também, de certa forma, era um perseguidor dos filhos de Deus. Não de Cristo, mas dos filhos de Deus, dos crentes, das igrejas, da palavra de Deus. Eu perseguia tudo isso aí. Não gostava nem um pouco, não cria em nada disso aí. E assim também Paulo recebeu, Deus se revelou, Jesus se revelou para Paulo. E logo ele se tornou Paulo, o apóstolo mais, de certa forma, forte que teve. E nem viveu na terra com Jesus, como os discípulos foram. Ele já passou diretamente para apóstolo, porque o homem ficou decidido ali que aquilo ali era a vida, a verdade é a vida. Então, irmãos, Deus se revela para aqueles que ainda não são santos. Está na Bíblia isso. Deus se revela para aqueles que ainda não são santos. Óbvio, aí depois vem se a pessoa quer ou não, se a pessoa entende e se volta para Deus ou não. Mas Deus pode ter se revelado para esse meu amigo através desse sonho, de uma forma que ele compreendesse, já que ele não era um cristão, de uma forma que ele compreendesse e que ele visse: olha que coisa maravilhosa, olha que canto maravilhoso, aqui dá para me viver o resto da vida. Olha o que tu vai perder, né? Se você não se converter, se você não colocar o seu nome no livro da vida, irmãos. Então eu creio, irmãos, possa ser que você fale assim: isso não tem nada a ver. Pode ser. Mas eu creio, irmãos, eu creio porque eu tive revelações, e tem passagens na Bíblia de várias pessoas que tiveram revelações sem ser um cristão, sem ser um filho de Deus ainda. Tiveram revelações. Deus se revelou para esta pessoa mesmo sem ser cristão ainda. Então é possível sim. E vamos continuar orando, né? Porque o reino, isso mostra, irmão, Deus está sendo nos últimos dias, como diz aqui, viu? Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, e os seus filhos e suas filhas profetizarão, e os jovens terão visões, e os velhos terão sonhos. Irmãos, estamos nos últimos dias. Procure sair desse mundo de pecado. Se você ainda é um pecador, procure sair do seu mundo de pecado. Mesmo você sendo um cristão, irmãos, se arrependa dos seus pecados e se volte para Deus. Procure viver em santidade, irmãos. Procure viver em santidade. Porque não sabeis o dia, tão pouco a hora que virá o dia do Filho do Homem. E essas coisas, como Jesus diz aqui, escreva, pois essas palavras são verdadeiras. O próprio Jesus disse: escreva isso, pois essas palavras serão verdadeiras. Você crendo ou não, vai acontecer. E eu espero muito, irmãos, que a gente se veja. Eu espero muito também estar lá, que a gente se veja na Nova Jerusalém, em nome de Jesus Cristo. Que esse 2023, está acabando 2022, que esse 2023 seja de glória e santidade na tua vida. Que Deus se revele para ti cada vez mais, para todos nós, para todos os filhos deles, que a igreja realmente tenha um avivamento e passe, irmãos, a fazer a obra do Senhor, que é espalhar as boas novas a todas as pessoas, espalhar o amor e a bondade para todas as pessoas. É isso, irmãos, é o que importa. Não é igreja, não é embelezamento de igreja. Eu sei que um templo bonito e organizado é muito bom, mas isso não é a principal
não é a principal obra do Senhor. A obra do Senhor é fora na igreja, fora da igreja. É buscar almas perdidas. Para isso, Deus criou o Evangelho. Para que todo mundo pregasse o Evangelho, as boas novas, para que aquele que não conhece, receba e se volte para Deus. Assim como há 37 anos atrás, eu era do mundo. Não queria saber de nada disso, irmãos. E hoje estou aqui pregando a palavra de Deus. Para todo mundo que crê, será salvo. E quem não crê, será condenado. Assim diz o Senhor. Fique todos com Deus e até a próxima, em nome de Jesus. Glória, toda honra e toda glória ao nosso Deus amado.